A presença do nosso presidente Rodrigo Pacheco. Quero, em primeiro lugar, saudar Vossa Excelência, senhor presidente, e fico muito feliz da circunstância fazer com que toda a bancada maranhense no Senado esteja aqui presente. Vossa Excelência na presidência, a senadora Elisiane e a senadora Ana Paula, que amanhã assume em caráter definitivo. Quero saudar o presidente Rodrigo Pacheco, já presente aqui, em breve vai assumir os trabalhos. Cumprimentar meus colegas do Senado, meus colegas da Câmara, congressistas que somos. Cumprimentar todas as senhoras e senhores, e especialmente, claro, aqueles do Maranhão, do meu estado. E são muitos aqui, líderes políticos, prefeitos, deputados, vice-prefeitos, vereadores, líderes de um modo geral. Saúdo a presença entre nós do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio, muito obrigado, assim como também o presidente do Superior Tribunal Militar, que aqui está. Saúdo também o Ministério Público Federal, o senhor pode, inclusive, o Ministério Público Federal, há procuradores aqui, todas as senhoras e senhores. E, em nome da minha família, cumprimentar a Dani, que ali está, mais uma vez e sempre, ao meu lado. Senhor presidente, há um poeta que não é maranhense, mas é muito conhecido, chamado Manuel de Barros. E ele fala que o olho vê, a memória revê, e nós precisamos, com a imaginação, transver. Esse poeta, senador Trádio, nasceu no seu estado e foi radicado no Mato Grosso do Sul. Ele é conhecido como poeta pantaneiro. E por que eu começo com essa evocação? Porque nós temos aqui um paradoxo. Eu não vou fazer um discurso sobre os 18 anos, senador Everton. Não vou fazer um discurso de rever, mas farei um discurso de transver, um discurso voltado ao futuro, voltado a um convite à reflexão coletiva acerca dos rumos do nosso país. Transver, na dicção do poeta, significa ver além. E nós sabemos bem que a nossa realidade, os nossos contextos, são marcados por múltiplos desafios. E nós precisamos saber e responder como nós vamos superar tais desafios. Eu venho, paradoxalmente, senhoras e senhores, aqui, fazer uma profissão de fé na política. No momento exatamente em que dela me despeço, quero reiterar a minha total confiança, a minha total crença de que não há bom caminho para o Brasil fora da política. Nós precisamos de uma política forte, e nós só teremos uma política forte com políticos credenciados a exercer a liderança que o Brasil exige. Nós precisamos, senhor presidente Rodrigo Pacheco, retomar a ideia de deveres patrióticos, deveres cívicos. Nós não podemos sucumbir à espetacularização da política. Um bom líder político jamais pode ser um mero artefato midiático submetido à lógica dos algoritmos. Um bom líder político tem que ter causas que definam o seu lugar. Porque se ele for um mero artefato midiático, se ele for submetido exclusivamente à lógica das redes, é claro que ele não estará exercendo o papel de liderança necessário à construção do futuro. Nós precisamos de ter causas para ter identidade. E me parece, senhoras e senhores, nessa hora derradeira que aqui estou nessa tribuna, que nós precisamos iluminar as causas primaciais para encontrar os caminhos necessários ao Brasil. Não me parece que a política brasileira, presidente Pacheco, possa contornar o tema das desigualdades sociais. Nós temos uma tendência posta na conjuntura em que uma parte do Brasil vive no século XXI
e a outra parte do Brasil vive no século XIX. Eu não consigo conceber a política sem tratar das mudanças climáticas, porque os fenômenos climáticos extremos se multiplicam nas nossas esquinas, nas nossas cidades. E menciono também à guisa de exemplo do que chamo de causas definidoras do lugar da política. O tema da tecnologia, da internet, da inteligência artificial. Nós estamos numa conjuntura em que, de modo contra-utópico, pessoas podem sobrar. Nós estamos numa conjuntura em que ferramentas podem não apenas apertar parafusos, mas máquinas, ferramentas podem fazer leis, podem fazer sentenças, podem fazer petições, podem escrever matérias jornalísticas, podem escrever poesia, podem compor romances, podem substituir os grandes artistas da alma brasileira. E chamo isso de contra-utopia, porque isso significará a negação do papel fundamental do homem, da mulher, na construção do seu próprio destino. Esses temas e outros tantos demandam soluções, e essas soluções não virão por geração espontânea. E por isso que faço hoje essa profissão de fé na política. Só é possível consertar consertando. Só é possível consertar com S e consertando com C. Só é possível encontrar caminhos, senhor vice-presidente veneziano, se e somente se a política cumprir o seu papel insubstituível. Nós vemos, infelizmente, senhoras e senhores, uma tendência em larga medida ao esvaziamento da política em nível global. Nós estamos vendo a crise do sistema ONU, a sua baixa eficácia, a sua baixa operabilidade no enfrentamento das conjunturas que levam à multiplicação de tragédias humanitárias e de conflitos bélicos. Nós estamos vendo também, no âmbito interno de cada país, transferências de processos decisórios da política para outros espaços de poder. E aqui me refiro a um tema muito especial, um tema nodal, eu diria, repetido tantas e tantas vezes nesta tribuna, chamado de judicialização da política. Amigos, amigas, eu estou indo para outra arena pública, para outro espaço de atuação. Mas, nunca esqueçamos, a lógica do equilíbrio funcional entre os três poderes depende da atuação concertada e do que se passa em cada um deles, não de per si, não de modo isolado, mas sim num equilíbrio dinâmico que seja objeto de constante ajustamento e diálogo. Vejam, quem são os maiores proponentes de ações diretas de inconstitucionalidade? São os partidos políticos, que levam ao Supremo, como se fosse uma terceira casa legislativa, temas que foram deliberados no Parlamento. E isto está se dando desde 1989, não é de agora. Portanto, quando o Supremo Tribunal Federal decide uma demanda proposta por um partido, ele está cumprindo um dever de responder a uma demanda vinda exatamente da política. E é, portanto, fundamental que nós consigamos enxergar que essa transferência de decisões para outros âmbitos não se dá por uma apropriação unilateral deles, e sim, muitas vezes, em razão de fenômenos mais amplos. Vejam, senhoras e senhores, a suposta dualidade entre saber técnico e saber político. Quantas e quantas vezes o Congresso Nacional erigiu esferas de poder como supostamente superiores por serem apolíticas. E por isso mesmo, fizeram na prática tais decisões uma hierarquia entre saber técnico e saber político.
nós precisamos, senhoras e senhores, creio eu, como cidadãos, cidadãs, valorizar sempre a soberania popular. Claro, o saber técnico é essencial para a definição das políticas públicas, mas ele não nega, ele não exclui e ele não pode estar no escalão superior ao saber inerente da atividade política. Eu sempre me perguntei nesses 18 anos, senhoras senadoras e senadores, afinal, o político é especialista em quê? O político é um técnico em quê? E cheguei à conclusão, nesta hora, depois de todos esses mandatos exercidos, que o político é essencial porque ele é o técnico especialista em democracia. Ele pode até ser um mau político, e infelizmente usar, como há em toda a profissão, mas ele tem que se submeter ao escrutínio popular. Ele tem que visitar os bairros, as cidades, as comunidades. Ele tem que fazer campanha eleitoral. E ao passar por esse crivo sagrado da democracia, é claro que ele deve ser reconhecido como um ator essencial no arbitramento dos direitos e das políticas públicas. É preciso, contudo, ao reconhecer essa centralidade da política, estar à altura do desafio. E eu, caminhando para o final desse pronunciamento de despedida, digo a todos os meus concidadãos, concidadãs e a todos os brasileiros e brasileiras que eu procurei sempre estar à altura desses desafios. Em primeiro lugar, tendo coragem para me posicionar nas horas, inclusive de dificuldade. E, às vezes, isso não é adequadamente compreendido no momento em que há essa mudança de papel. Evidentemente, o líder político é protagonista. O líder político tem nitidez, tem não só o direito, como tem o dever de ser protagonista dos debates públicos na sociedade. E, para isso, é preciso ter coragem. E eu tenho muita alegria de, nessa tribuna, dizer que, errando ou acertando, como todo mundo erra e acerta, sempre tive posições claras. Em segundo lugar, é preciso ter humildade. O exercício da política demanda humildade para lidar com a controvérsia, para lidar com quem pensa diferente e para entender que seu poder é, de modo inevitável, transitório e submetido à sua excelência, o eleitor, a eleitora. E, finalmente,